não fosse um portal da transparência, onde tem lá, vamos supor aí, as diárias que os servidores pegam, os vereadores ou os agentes políticos de modo geral, se a gente não tivesse essa obrigação de transmitir, de publicar, como que seria o controle da população ou do próprio Ministério Público? Por que o próprio Ministério Público, ele fica nessa de vamos regulamentar o portal, vamos regulamentar o portal, vamos regulamentar o portal? Porque para ele poder fazer a função institucional para a qual ele foi criada, que é, de fato, exercer um controle externo sobre a administração direta e indireta. Tá? Então, necessariamente, a gente tem uma relação direta entre a transparência e o controle da administração. Por exemplo, o professor Jonias da casa aqui, ele comenta em N cursos que quanto mais fiscais, controles e tal, menor o índice de corrupção. Ele cita uma matéria da Veja, de uma revista antiga que ele tem lá, que apesar de ser antiga, é totalmente atual, né? Que é onde se identifica maior índice de corrupção, e a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o índice de corrupção, da percepção da corrupção no Brasil e no mundo, tá? Tem total relação com o controle. Quanto mais fiscais a cada 100 mil habitantes, menor é o índice de corrupção no país. Tá? Então, necessariamente, quando a gente fala de transparência, não é porque a gente tem que pôr lá as informações para o pessoal ficar bisbilhotando quanto que a gente ganha. Não, né? Porque é chato, né? A gente olhar lá, a gente vai ver quanto que ganha e tal, bruto, líquido. Tá? Às vezes até coloca errado lá, coloca os outros descontos indevido, não sei se é o caso aqui de vocês, espero que não. Né? Mas, de fato, tem que ter, porque a gente tem que ser controlado. O próprio professor Jonias, ele dá um exemplo dos filhos dele, que ele tem lá o Bruno, né? E quando os meninos eram adolescentes, que eles queriam sair, ele dá o seguinte exemplo. Tó, filho, pega a chave do carro, vai com seus amigos e faz o que você quiser. Vai na balada, né? Curte a noite, você trabalhou a semana inteira, vai lá. Ele pega o carro, vai com os amigos, belezinha, tal, curte a noite toda, né? Faz o que quer. Só que na semana seguinte, ele faz a mesma coisa. Só que ele fala, filho, dessa vez eu vou junto. Eu não vou abrir a boca, eu só vou sentar ali do seu ladinho, no carro, e vou ficar junto. Vocês percebem que as ações do filho adolescente não vão ser exatamente... Por mais que o pai pareça ali um 2 de paus, né? A rainha da Inglaterra, que Deus a tenha. Mas, enfim, aquela coisa estática, que não vai falar nada. Mas só o fato de estar ali presente, percebe que não vai ser a mesma coisa? Tipo assim, não que ele vá fazer coisa errada, né? Mas tira um pouco aquela afã de liberdade, de fazer o que quer. E a gente sabe que, enquanto administrador, a gente não faz o que a gente quer. A gente administra dinheiro público, dinheiro que não é nosso. Tá? Então, necessariamente, a transparência, essa questão de você dar a publicidade, ela guarda inteira relação com o controle. O controle interno está aqui, pode dizer melhor do que eu, que nada pode ser escondido do controle interno. Nada. A gente pega a nova lei de licitações, por exemplo, tem lá o tal do orçamento sigiloso, não sei se chegaram a ver, o orçamento sigiloso você não pode divulgar, mas se o controle interno for lá e fazer um pedido de informação, ele necessariamente vai ter acesso. Porque ele tem que exercer esse controle dentro da administração, assim como os vereadores. Por exemplo, o vereador, ele é o fiscal, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, da administração. Como que você vai negar a informação para um vereador? A gente teve uma situação lá, recentemente, onde um determinado vereador, ele ficou meio chateado em função dos descontos de imposto de renda que foram feitos nas férias dele. Porque em função desse pagamento a maior que ele teve, porque até então nós não tínhamos no nosso município. Né? Porque tem aquela discussão do Tribunal de Contas que não autorizava, o STF veio e sedimentou a situação, e hoje podem, não sei se vocês recebem lá o 13º e férias, mas na hora de fixar o subsídio, se eu fosse vocês, eu cogitava pôr, porque é um direito fundamental de vocês. Não sei, tem o desgaste político, tudo, mas é um direito. Tá? Mas, enfim, primeira vez que o vereador recebeu o tal do 10º das férias, lá o terço constitucional que tem direito, ele passou de uma alíquota para outra e o desconto foi considerável. E ele ficou louco da vida. Como assim? Foi feito cálculo errado e tal, brigou com o computador lá e tal. Aí ele veio e falou, eu quero cópia do holerite dos servidores tais e tais.
que receberam férias nesse mês. Eu quero saber se foi feito o desconto deles também. Eu não sei se foi por uma questão de pressionar, de como é que fala? Uma retaliação, como se a gente tivesse alguma coisa a esconder, mas, né? Aí chegou para mim e falou, escuta, ô Rick, a gente vai fornecer o holerite para o vereador? Como assim a informação pessoal? Falei, gente, o vereador é fiscal. Ele fiscaliza tanto o executivo quanto o legislativo. A gente pode dar. Aliás, a gente deve dar. A cópia do holerite, a cópia. Ah, mas eu risco lá o consignado do servidor? Não, você não vai riscar nada. Porque se você tem um consignado que você não está descontando, tá? Fiscal. Fiscal, tal qual o controle interno, tal qual o Ministério Público, tal qual o Tribunal de Contas. Aí eu fiz a seguinte pergunta para o servidor que estava lá na dúvida. Falei, escuta, se o Ministério Público vem e faz um pedido, você nega para ele? Ele, não. E se o Tribunal de Contas vem? Não. Então por que você vai negar para o vereador? Óbvio que a destinação que o vereador vai dar para essas informações é a responsabilidade dele. Se ele pegar o holerite lá do PROC, no caso da minha pessoa, do procurador, postar lá na rede social dele, ele vai, eventualmente não, aí eu ia ter que processar ele por um dano moral. Óbvio, tá? Ele não pode dar uma publicidade indevida, mas ele pode ter acesso à informação, ele só não pode divulgar, tá? A não ser que tenha alguma relação com coisa pública. Ah, não, está aqui, ó, uma irregularidade, está pagando hora extra para o servidor que não está fazendo hora extra. Aí tudo bem. Agora, publicar por publicar não poderia. Então, percebam a relação do controle com a publicidade. Tem que ter acesso. A gente vai falar amanhã sobre a lei de acesso à informação. Tem que ter acesso. O vereador é, de fato, um fiscal, tal qual os demais órgãos de controle externo. Tá?